Muito boa tarde. Abrimos o programa com um tema fundamental: a autoestima após tratamentos de quimioterapia. A quimioterapia é uma ferramenta essencial no combate ao cancro, mas atua em células de rápida divisão, o que explica alterações visíveis como a queda de cabelo, mudanças na pele e unhas, variações de peso, fadiga intensa ou menopausa precoce em algumas mulheres. Estas mudanças podem surgir em poucas semanas e, para muitos doentes, o espelho deixa de refletir a pessoa e passa a refletir a doença. Não falamos apenas de aparência, falamos também de identidade, confiança e pertença. Hoje, em estúdio, estão connosco a doutora Sónia Rego, oncologista, e a doutora Cátia Ferreira, psicóloga. Bem-vindas. É um gosto contar convosco no consultório para abrirmos a semana de uma forma esperançosa, positiva, sempre com o foco naquilo que é um tratamento que vai ajudar, que vai trazer qualidade de vida. E existem aqui muitas ferramentas que podemos utilizar. Doutora Sónia, bem-vinda, é um gosto contar consigo. Exatamente, muito obrigada. Para mim também é um gosto, como sabem, estar sempre a participar neste programa, é um orgulho para mim. Este tema é, mais uma vez, um tema pertinente, a meu ver, porque não só a quimioterapia tem a sua importância no tratamento oncológico, mas nós, enquanto oncologistas, também não podemos escurar nem negligenciar que, no fundo, tem alguma toxicidade e essa toxicidade provoca efeitos que têm que ser trabalhados numa equipa multidisciplinar, neste caso com o apoio da psicóloga da psicologia seria o ideal, porque realmente os medicamentos que nós usamos, nomeadamente a quimioterapia, já conseguimos comatar muitos dos efeitos laterais, mas uma vez que a quimioterapia é um medicamento que atinge as células de uma forma sistémica, nomeadamente pode afetar alguns tipos de quimioterapia, podem afetar o cabelo e ter queda de cabelo, chamada alopécia, pode afetar muitas vezes a parte cutânea e as unhas, a função sexual fica alterada. Portanto, são assuntos que, assim como nós, quando temos que propor o melhor tratamento para o doente, sem dúvida alguma, e estamos a explicar e explicamos o porquê daquele tratamento, também não podemos esquecer que temos que também abordar estes assuntos. De preferência, também orientar para o apoio de psicologia, que nos vai ajudar, porque esse curso muitas vezes é longo, não é? E falamos de saúde mental, que é um tema que está tão em cima da mesa, cada vez mais, desde a pandemia, que isso foi acontecendo numa escala ascendente. Quando falamos então aqui de autoestima em contexto oncológico, estamos a falar apenas de aparência ou de algo bem mais profundo? Doutora Cátia, bem-vinda. Muito obrigada, é um gosto estar aqui. Estamos a falar algo muito mais profundo. Começaria por definir o que é a autoestima. A autoestima é a forma como nós nos valorizamos, não é? A forma como valorizamos fisicamente, mas também o nosso self, o nosso interior. E quando uma pessoa recebe um diagnóstico, não é, de cancro, o nosso cérebro automaticamente bloqueia. É uma forma de se proteger ao choque da informação que está a receber. Depois, à medida que vamos processando a informação, surgem emoções como o medo, a insegurança, a vulnerabilidade, e a pessoa efetivamente perde a percepção que tem de si e do seu futuro. Portanto, porquê? Porque o tratamento em si, não é, vai-se ter que reajustar, não é, a sua dinâmica familiar, o seu contexto profissional, portanto, o seu contexto social, portanto, interfere e tem impacto também na identidade. Mas eu queria também deixar aqui algo muito saliente, é que a autoestima também pode ser um fator protetor. Portanto, para o tratamento da quimioterapia. Porquê? Os estudos indicam, efetivamente, que as pessoas que têm tendência à autoestima mais elevada têm uma melhor adaptação ao tratamento de quimioterapia, porque se sentem mais motivadas e confiantes para conseguir seguir os cuidados médicos necessários e também uma menor probabilidade de ansiedade elevada
e depressão também. Ao contrário do que acontece quando as pessoas têm tendência à autoestima mais baixa. Porquê? Porque têm tendência a isolar, ao isolamento, portanto à solidão. Não procuram tanto o apoio social. Esse apoio que é tão importante. E, doutora Sónia, sabemos que cada vez mais as iniciativas têm multiplicado de sensibilização e também de informação para aquilo que é o tratamento do cancro, da doença oncológica, inclusivamente com muitas marcas a associarem-se também e a apresentarem soluções para mitigar alguns destes sintomas mais pronunciados. Vamos então a eles e aqui a estas estruturas. Porque é que o cabelo, a pele, as unhas e as mucosas são particularmente afetadas durante um tratamento de quimioterapia? Sim, é porque, da forma como eu falei, a quimioterapia atua de forma sistémica e não só nas células neoplásicas, portanto, as células mais frágeis, por assim dizer, acabam por serem mais suscetíveis e fragilizadas com o ataque da quimioterapia. Portanto, no fundo, já essa toxicidade é previsível, portanto, os estudos já têm mostrado quais são os sintomas, qual é a toxicidade, portanto, é nossa obrigação avisarmos o doente, pormos o doente a par do que pode acontecer, porque nós já temos esse conhecimento, não é? Se o doente vai estar preparado ou como é que o doente vai estar preparado, isso também vai depender muito das características do doente, mas mesmo enquanto oncologista, não é só função de dar, também é muito importante, sem dúvida alguma, o melhor tratamento ao doente, mas toda a envolvência, tudo o que se vai passar durante esse percurso, que é novo para o doente, mas para nós não é, porque é o nosso dia-a-dia, temos obrigação de explicar, porque até já sabemos, a ciência já nos mostra quais são as toxicidades mais comuns e também ajudar a como comatar e como conviver com essas toxicidades, que a grande maior parte delas são temporárias também, mas marcantes. Sabemos que a velocidade em que estas mudanças vão acontecendo pode variar de pessoa para pessoa. Esta rapidez das alterações contribui de alguma forma para um choque emocional que vai tendo a oportunidade de presenciar durante as consultas? Sim, bastante. E a queda de cabelo é algo que marca bastante o doente, principalmente se forem mulheres. Nós estimamos mais ou menos o tempo que demora até a queda do cabelo, pomos as opções em cima da mesa, maior parte das vezes e com os tratamentos que estão aí em causa, que mais conhecidos e que causam essa queda de cabelo, demora cerca de 2, 3 semanas. Portanto, o que nós costumamos é já ir dizendo ao doente para ir cortando o cabelo mais curto, para não ser aquela mudança radical, e depois optar por ou prótese capilar, a famosa peruca, ou lenço, ou simplesmente nada, conforme a pessoa se sinta mais à vontade, sabendo as consequências que cada uma das opções vão trazer, nomeadamente o fato de usar lenço ou não usar nada perante a sociedade. Podemos ter pode servir de duas maneiras. Uma, fazer lembrar à pessoa, olha, que sortuda que eu tenho, que sorte que eu tenho, não tenho cancro, que eu saiba, não é? E ao ver uma pessoa com careca, sem cabelo. Por outro lado, que é o que acontece a maior parte das vezes, é uma piedade. O que os doentes referem é que, se não usam a peruca, se estão a passear num shopping, num supermercado, as pessoas olham como que piedade. E eles muitas vezes dizem, doutora, eu não quero que tenham piedade de mim, por isso eu quero a peruca. Eu acho que isso tem que ser uma opção de cada um.
e tem que ser conforme sentir melhor, sempre com apoio, lá está, depois de fazer a gestão, apoio da psicóloga, mas é fundamental haver essa abertura, e já falamos aqui algumas vezes, essa empatia, dessa abertura que o oncologista tem que dar ao doente para ele poder falar, para ele poder ter liberdade para falar dos seus medos e anseios que vai ter no tratamento. E não podemos esquecer aqui esta dimensão e esta diferença entre o que é a piedade, que nos falava a doutora Sónia, e que é relatada, e aquilo que é a empatia. Portanto, são aqui dimensões distintas. Já vamos a elas. Vamos olhar precisamente este simbolismo que a perda do cabelo tem. Não é apenas uma questão estética, é também um virar de página. Como é que os doentes relatam este momento? Alguns como um momento de força, imagino eu, outros, porventura, como um sinal de que as coisas não estão tão bem quanto aquilo que desejavam. Como é que têm sido estes relatos que chegam até si? É assim, os relatos dependem sempre, não é, de vários fatores. Depende sempre da idade, depende sempre da personalidade, do apoio que a pessoa tem a nível familiar, do tipo de diagnóstico, portanto, depende sempre do tratamento em si. Mas as mulheres têm tendência realmente a focarem-se mais no aspecto físico. Os relatos das mulheres é que, efetivamente, elas passam a não se reconhecer. Portanto, há, de facto, uma perda da autoestima e de identidade também. Enquanto que nos homens é interessante também verificarmos que eles estão mais focados, a atenção está mais focada precisamente na perda de controlo, da força e da sexualidade. Portanto, e também, de igual modo, ficam, portanto, sem se reconhecer. É como se perdessem efetivamente o sentido de si e também da sua vida. E olhar então estas duas dimensões, piedade e empatia, acabam por conviver aqui numa circunstância de doença oncológica. A gestão destas duas realidades pode ser agridoce, imagino eu. Sim, é de facto, principalmente quem acompanha as pessoas em tratamento oncológico. Portanto, normalmente os profissionais, não é, de saúde dedicam-se muito à empatia, portanto, o ouvir a pessoa, o não julgar, o valorizar as conquistas que a pessoa está no processo de tratamento, enquanto que o olhar da piedade, portanto, às vezes leva com que a pessoa se sinta efetivamente mais em baixo, que de certa forma seja mais difícil de ultrapassar as situações que tem perante o tratamento que é apresentado. Temos aqui mais ou menos 3 minutinhos de conversa, o tempo voa, efetivamente. Vamos olhar aqui as alterações que a pele também sofre e aquilo que é uma putativa menopausa precoce que pode surgir. Tentando aqui resumir estas duas temáticas no curto espaço de tempo que temos. Sim, realmente alguns tratamentos podem provocar uma menopausa precoce. A menopausa hoje em dia já tem sido um tema subejamente abordado, é diferente de antigamente, que não sabia exatamente o que causava, os efeitos, as alterações que tinham. Portanto, sendo precoce, por volta dos 40 anos ou dos 30 e tais, além do diagnóstico de cancro, porque nós estamos aqui a falar, porque é esse o tema hoje, mas não nos podemos esquecer que há um diagnóstico por trás disto que é o cancro e que nós estamos a tratar o cancro da melhor forma possível. Portanto, tudo são consequências que a maior parte delas são transitórias. No caso da menopausa, a grande maior parte das vezes não é transitório. Não é fácil de lidar também, principalmente estamos a falar de algo precoce que a pessoa... Porque é engraçado, nós estamos aqui... que é engraçado, que acaba por não ter graça nenhuma, mas nós estamos a falar de uma doença extremamente séria, que é uma doença oncológica, mas, como estamos a ver, tão ou mais importante do que o próprio diagnóstico são os sintomas causados pelo tratamento. Não é comum nós notarmos que o doente fica mais abalado com a perda de cabelo do que quando eu digo que teve o diagnóstico quando eu
digo o diagnóstico, por exemplo, cancro de mama. Às vezes fica muito mais abalada a doente depois, quando cai o cabelo. Na parte da menopausa também e na parte da sexualidade masculina, quando, nomeadamente na próstata, os homens têm muita dificuldade em lidar, e hoje em dia cada vez há cancros mais cedo, portanto, acabam por ter alguma alteração da função sexual e têm muita dificuldade em lidar com isso e praticamente até esquecem que o que vem de trás é algo, nomeadamente uma doença agressiva, e as consequências do tratamento, esses sintomas são consequências do tratamento para não ter cancro. Ou seja, muitas vezes eu tenho, que não sou psicóloga, a psicologia terá outra forma de abordar, mas tenho muitas vezes necessidade de relembrar ao doente todo o começo. Olha, mas não se esqueça, tinha um cancro de próstata. Para fazer o tratamento, as consequências podem ser alguma alteração da função sexual, sim senhora. Nas mulheres, a mesma coisa quando é cancro de mama, embora já falamos aqui, é verdade, 1% dos cancros de mama também acontece nos homens, mas a parte da menopausa só nas mulheres. Porque depois ficam muito mais... A sensação que dá às vezes é que os incomoda mais esses efeitos do que necessariamente o a doença oncológica. Exatamente. Claro. Já vamos olhar também essa particularidade com a doutora Cátia sobre esta importância da sexualidade. Voltamos depois de um curtíssimo intervalo para ouvir também as suas perguntas e partilhas sobre oncologia, sobre a doença oncológica, em particular sobre o tratamento de quimioterapia. Vão continuar connosco as nossas convidadas. 22-508-3297. Envie também uma mensagem para o 963-143-663 ou consultório@portocanal.pt. Voltamos já a seguir. A doutora Sónia Rego, oncologista, e a doutora Cátia Ferreira, psicóloga. Bem-vindas. É um gosto contar convosco para esta segunda parte, onde vamos escutar a participação dos nossos telespectadores. Hoje sabemos que a preparação antes do início da quimioterapia, a informação clara e o apoio psicológico podem reduzir o choque emocional e aumentar a capacidade de adaptação. Validar emoções, evitar minimizar sentimentos e manter rotinas são passos muito importantes. Vamos, daqui a nada, partir para o contacto com os nossos telespectadores. Penso que já teremos disponível a Carmen Cita, tem 71 anos, vê-nos no Seixal e tem uma questão relacionada precisamente com este tema da doença oncológica. Olá, Carmen, bem-vindo ao consultório. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Pode colocar a sua questão ou partilha. Eu, portanto, tive câncer de mama, não é? Fui operada em abril de 2024. Fiz 8 sessões de quimioterapia, 20 de rádio. Só que o meu problema é o cansaço. É um cansaço que eu não consigo fazer. A minha cama faço em 4 ou 5 etapas. Tiro as roupas, depois ponho debaixo, sento e vou fazendo assim aos poucos. Quase que levo uma manhã inteira a fazer uma cama. Não consigo estar em pé muito tempo. Eu vou na rua, parece que vou assim... Parece que vou para bêbada, ok? Eu vou às compras, o que vale aqui, no Pingo Doce já me conhecem, dão-me prioridade, tenho que me sentar um bocadinho, à espera que seja atendido. E então estou mesmo desesperada, Claro, e gostava aqui então de tentar perceber se existia alguma forma de mitigar esses sintomas. Vitamina D, vitamina B12, ferro, estou a fazer vitamina D, já disse, né? E estou a fazer a quimio em comprimidos. Mesmo assim não consigo melhorar, não consigo.
Carmen, vamos ouvir então aquela que é a perspectiva da doutora Sónia e também da doutora Cátia. Doutora Sónia, começando por si, sabendo que poderão ser sintomas perfeitamente plausíveis, existem aqui alguns mecanismos para ajudar a mitigar estes sintomas? Sim, muitas vezes o que nós aconselhamos, dentro do possível, julgo que a Carmen não falou a idade, mas o exercício... 71. 71. 70. Ai, 60, ok, tinha aqui 71, desculpa. O exercício físico adaptado, como é óbvio, é algo que pode ser trabalhado, porque a quimioterapia, lá está, como falamos já na parte anterior, altera também outras células, nomeadamente células do sistema nervoso, células musculares. Portanto, tem aqui uma série de estruturas que são afetadas pela quimioterapia, além das células neoplásicas, que é o que nos interessa mais combater. Mas o que se refere a esta telespectadora, em termos do cansaço, muitas vezes o que nós dizemos é para tentar fazer exercício, não necessariamente correr uma maratona, mas ir fazendo aos bocadinhos um exercício e não se deixar acomodar, porque quanto mais se deixar acomodar, mais cansada fica e isso depois é um ciclo vicioso. Portanto, o conselho que eu lhe dou é tentar fazer exercício físico, de preferência adaptado, o Pilates clínico agora também, cada vez mais se fala no Pilates clínico, mas pode não ser, pode ser outro tipo de exercício, pode ser em casa, mas não se deixar ficar acomodada. E, doutora Cátia, olhar para a dimensão também aqui da terapêutica que está mais ligada às ciências da saúde mental, aquilo que lhe pergunto é, a terapia aqui pode e deve estar presente na vida de uma pessoa que está num tratamento oncológico. Sim. Sei que é difícil, porque o Serviço Nacional de Saúde está completamente saturado a este nível, em termos de falta de psicólogos, mas que recomendação é que gostaria de deixar à nossa telespectadora? Gostaria de deixar a todas as pessoas que efetivamente passaram por um tratamento oncológico e a importância que tem a intervenção psicológica, mas não só. O trabalho multidisciplinar. Nós fazemos parte de equipas que efetivamente, e gostaria de sensibilizar aqui mais à reflexão, principalmente das equipas nos hospitais, para uma equipa multidisciplinar, para o desenvolvimento de planos individuais, onde seja possível traçar linhas de prioridades e necessidades das pessoas para perceber o que realmente elas precisam para melhorar a autoestima e para poder ser possível também recuperar a autoestima após o tratamento oncológico. Gostaria também de frisar aqui que, efetivamente, a intervenção psicológica tem um papel muito importante, nomeadamente em 3 pilares. Na psicoeducação, quanto mais esclarecido a pessoa estiver e mais abertura tiver para esclarecer as suas dúvidas, mais confiante ela está para ultrapassar todo o processo, durante e após o tratamento. Depois falar também da parte da psicoterapia, não é? Nomeadamente o modelo cognitivo-comportamental, trabalhar crenças que encorajem, de facto, a ultrapassar o tratamento e depois o após o tratamento também, que é extremamente importante. Lá está, o que falamos aqui, o que é possível manter após o tratamento, quais são os hobbies que é possível manter, portanto, o que é que a pessoa efetivamente fazia que pode voltar a fazer ou que terá de ser adaptado. Por exemplo, a fisioterapia é um exemplo, não é? Portanto, a pessoa pode não ter que fazer, pode não ser possível fazer todo tipo de exercício, mas adaptar, portanto, à realidade que está no momento. E depois, sem dúvida, algo que eu acho que é fundamental, que é o apoio emocional. Portanto, nomeadamente, as pessoas falam muito do apoio familiar, que é extremamente importante, e irmos buscar apoio à família, mas eu costumo falar de algo que é também muito importante, que é escolher uma figura de referência, que pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um profissional de saúde, que esteja ali, presente, simplesmente para apoiar, para não julgar, para valorizar todas as conquistas, para estar ali com escuta ativa, para ouvir a pessoa, essencialmente, em que situações de toque é extremamente importante para dar todo este suporte emocional durante o tratamento e após o tratamento.
E fica então aqui esta mensagem importante para Carmen. Carmen, as suas melhoras, força, determinação, que já percebemos que tem e que continua também a estar envolvida nas suas tarefas do dia-a-dia, que já percebemos que também é uma forma de se manter ativa. Vamos, doutora Cátia, olhar aqui esta questão que está relacionada com a vivência da sexualidade que a doutora Sónia tocou e bem no fecho da última parte, também para uma resposta tão breve quanto possível. Sabemos que isto impacta homens e mulheres de formas muito distintas. Certo. E a doutora Sónia falava sobre esta particularidade quando falamos de um cancro da próstata, em que os homens se veem numa circunstância de uma diferenciação naquilo que é a sua performance sexual, ainda muito focada precisamente nessa performance, na ereção, numa relação com penetração. Terapia sexual é algo que ainda não faz parte totalmente do léxico dos portugueses e que deveria fazer. Sem dúvida alguma, deveria fazer parte, portanto, de todo o processo de intervenção. Há pouco falava dos tais planos individuais de intervenção, em que podemos realmente traçar essa necessidade e, como forma de intervir nesse meio. Portanto, a terapia de casal, portanto, intervir mais na sexualidade, portanto, ir a uma sexóloga é extremamente importante e necessário. Ou seja, volto a focar isto e, se me permite, claro, que é a importância de equipas multidisciplinares. Ou seja, nós temos que ver o ser humano como um todo, não podemos tratá-los em partes. Portanto, se temos que ver o ser humano como um todo, tanto precisamos de um sexólogo, como de um fisioterapeuta, como de um psicólogo, portanto, a fazer parte, portanto, sem dúvida, dos planos individuais de intervenção nos hospitais e para dar uma maior qualidade ao tratamento. E lá está, depois do tratamento surgem estas questões, estas dúvidas, que efetivamente das questões da sexualidade, que é, portanto, e não só. Doutora Sónia, para 15 segundos temos que sair para intervalo. Ruta Alves de Alverca, 39 anos, questiona sobre uma sugestão relacionada com os cuidados com a pele para manter hidratada durante um período de quimioterapia. Nem todos os cremes são benéficos. Sim, nem todos os cremes são benéficos, mas, por incrível que pareça, e em 15 segundos, um dos cremes mais eficazes é o creme mais antigo, se calhar, provavelmente, o creme mais antigo e mais barato que há à venda em qualquer supermercado, que é a latinha azul. Portanto, o que convém é hidratar muito bem, várias vezes ao dia, de preferência até dormir com umas luvas e voltar por dentro ter o creme e nos pés também. Doutora, foi um gosto contar consigo. Muito obrigado pela simpatia habitual de participar no programa. Doutora, também foi um gosto recebê-la. Vamos sair agora para intervalo, depois viramos a página para nutrição. Mas